Olá, meu povo, vamos chegando, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre uma mente que aprisiona. O perigo que existe está dentro de você e não tanto lá fora como muita gente pensa. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Fala pra mim de que lugar do país você me assiste no dia de hoje. E você que vai assistir a retransmissão dessa live também, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite na hora que você assistir. Sejam todos muito bem-vindos. Já tem gente aí de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Mato Grosso. Tem gente também de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Que essa sexta-feira seja um dia de luz, de felicidade, de paz, de muita alegria, de muita energia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas no dia de hoje. Vamos lá, meu povo, vai compartilhando a live para chegar ao maior número de pessoas, convidando o povo para estar conosco no dia de hoje. Sensacional. Sejam todos muito bem-vindos, aqui o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao controle total emocional em 4 semanas. Seja bem-vindo à minha série de lives que estou fazendo para o aquecimento, para o seminário do Poço ao Topo, que vai acontecer no dia 2 de julho. Dia 2 de julho, 8 da noite, numa quinta-noite, nós teremos um encontro muito especial, uma live, podemos dizer assim, mas na realidade é um seminário que ele vai ser totalmente assim fechado. Por que fechado, né, Uriel? Você podia perguntar. É para separar os curiosos daqueles que realmente querem fazer a diferença. Porque muita gente não está nem aí, né? E como eu vou abrir parte da minha intimidade nessa conversa, nesse bate-papo, nesse seminário, precisa realmente ser algo fechado para realmente pessoas que querem mudar a história da sua vida. Então, dia 2 de julho, se você já se inscreveu, dá uma olhadinha no teu e-mail, porque um e-mail já foi disparado para lá e tem algumas informações importantes e tem gente que não abriu esse e-mail ainda. Então, se você não abriu, abre. E nesse seminário eu vou te ensinar o passo a passo que me ajudou a superar os meus problemas emocionais e reassumir o controle da minha mente. E nessa série de lives agora eu estou falando sobre obstáculos, eu estou falando sobre atalhos na sua jornada da sua superação para os seus problemas emocionais. E na live de hoje nós vamos descobrir como que uma mente nos aprisiona e o que eu tenho que fazer para me livrar de ser prisioneiro da minha mente, ou seja, prisioneiro de mim mesmo. E nessa live de hoje sempre é bom a gente relembrar algumas coisas muito importantes. Você não é os teus pensamentos. Cada pessoa, ela tem em média, segundo os estudos, entre 40 a 60 mil pensamentos por dia. É muita coisa, não é verdade? 40 a 60 mil pensamentos por dia, a maioria deles são pensamentos negativos. Sendo a maioria deles pensamentos negativos, aí a gente começa a entender o porquê que muitas coisas acontecem conosco e nos jogam em uma situação que a gente enfrenta e que hoje você entende talvez que não é a melhor situação de vida, mas era algo que te incomodava, era algo que te atrapalhava, era algo que te machucava e num período de tempo talvez você ficou sem noção de entender o que era, mas começou a acreditar em você ou nos teus pensamentos e acreditar que você era aquilo. E aí nós temos uma bagagem muito forte que ela vem como herança genética ou ela vem como memória genética. A herança genética é aquela coisa que passa de pai para filho, né? É a tendência, né? Então, quando você olha, por exemplo, para o livro dos cristãos, lá ele diz: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, daqueles que, né? E aí, quando você olha na questão de herança genética, pelo livro dos cristãos, é Deus visitando uma tendência que existe dentro do pai, que o pai passou para o filho, até a 3ª e 4ª geração. Então, um exemplo, se o pai era uma pessoa que tinha um problema muito sério de alcoolismo, até a 4ª geração desse pai, há uma tendência que vem de forma genética, de que é o filho, ou o neto, o bisneto, o tataraneto, podem ser pessoas que têm a mesma propensão que o pai tinha para o álcool. E é uma maldição, não é verdade? Então, herança genética é algo ruim, mas também tem algo conhecido na ciência como memória genética. A memória genética, ela pode ser passada de um trauma que o pai sofreu, pode passar para o filho e vem através do espermatozoide, ou seja, a memória genética ela foi comprovada quando
Eles fizeram algumas análises e perceberam que macaquinhos recém-nascidos, eles tinham medo tremendo de serpentes, sendo que nunca eles tinham tido um problema sério relacionado à serpente, nunca tinham tido contato com esse tipo de animal. E eles vinham já com uma bagagem muito forte na mente, ou seja, que impulsionava eles a terem uma reação negativa muito forte com a serpente. E aí, claro que os estudos precisam ser feitos mais, mas se descobriu uma memória genética de algo que ele não teve o trauma, mas alguém antepassado teve o trauma e acabou passando de pai para filho. Sem se falar das programações que existem, né? Desde que você é um projeto de gente, coisas que aconteceram. Quantas crianças elas não foram desejadas no seu nascimento? São crianças que foram abusadas ainda dentro do ventre materno, coisas que foram faladas, coisas que foram sentidas pelo feto ainda dentro da barriga da mãe e que acabou produzindo traumas emocionais dentro de uma criança ao nascer. Uma criança rejeitada, uma criança que foi muito espancada, uma criança que foi muito abusada verbalmente ou moralmente, censurada, uma criança que não teve oportunidade de expor as suas emoções. E esse tipo de coisa, com o passar do tempo, foi trazendo para esse serzinho, essa criança, a formação de crenças pessimistas, crenças autolimitantes, crenças de que ela não tem valor, crenças complicadas na vida dessa criança que gerou o ser humano que ela se tornou como adulto. Crenças de desamor, crenças de falta de capacidade, crenças de que ela não tinha condição nenhuma de enfrentar a vida, crença de que ela era totalmente dependente e foi criando uma série de coisas como base na vida dessa criança que a transformou por completo. E o ser que você é hoje, ele é um reflexo daquilo que foi programado para ser. Então, quando você olha para a tua vida, pode ser que você seja uma pessoa muito limitada na questão financeira, com muitas dificuldades na questão financeira. E quando você começa a olhar para dentro de você mesmo, você percebe que existe uma programação mental que te escravizou, uma programação que te aprisionou dentro da tua mente. Você não nasceu para viver uma vida e da maneira que provavelmente você está vivendo. Você nasceu para ser muito melhor do que você imagina que você poderia ser. Mas coisas começaram a aprisionar você dentro da sua própria mente. E quando você vai fundo em uma pesquisa, você percebe que os nossos traumas emocionais, aquilo que incapacita a nossa vida, 95% ele aconteceu na infância. O período em que você era inocente, o período em que você acabou recebendo uma carga muito grande de coisas ruins que vieram para a tua vida, que te limitaram como ser humano. E a grande bagagem que veio, ela está na infância. E essa bagagem que ela veio, por que quando a gente se torna adulto, a gente não se livra? A pior prisão que existe não é a prisão numa cela, a pior prisão que existe é dentro da própria mente. Ser prisioneiro da própria mente, ser escravo da própria mente, isso nunca ninguém ensina pra gente. Se ensinassem isso na escola, teriam nos libertado ainda como crianças, teriam nos tirado de tanto sofrimento, tirado cada pessoa de um poço de sofrimento, de miséria, de tristeza, de angústia, de pensamentos autolimitantes, de pensamentos pessimistas, de grandes culpas que nós carregamos, porque muitos de nós acreditamos que grande parte das coisas que aconteceram no nosso passado, eles acabam sendo culpa nossa, porque de alguma forma colocaram dentro de nós. E pode ser que eu falo para alguém que tem sérios problemas relacionados à sua mãe ou até o próprio pai, mas relacionados, por exemplo, de um fim de um término de um relacionamento, e a pessoa acabou jogando com uma carga negativa, uma carga muito forte dentro de você mesmo, como se você fosse a culpada. Como se você fosse o culpado, ou seja, você nasceu e estragou o relacionamento, você nasceu e uma série de coisas ruins aconteceram, e são pessoas que são vítimas das suas próprias mentes, ou seja, escravos dos seus próprios problemas, e que acabam pegando um serzinho maravilhoso, uma criança, e acabam moldando o seu cérebro. E quando você olha para a neuroplasticidade, que o nosso cérebro é como se ele fosse de plástico, né? Você tem como moldar esse cérebro. Apesar de a vida ter moldado esse cérebro e tornado você o ser humano que você se tornou, tem como mexer nisso. Então, por isso que você precisa entender que ainda não é o fim, o jogo só começou. Ah, Uriel, mas eu já tenho tantos anos, né? Eu já estou avançado em idade, não importa. Você pode moldar, você pode transformar o seu cérebro.
Bom seria se você fosse um garoto, uma garotinha ainda, mas não importa. O importante é que você me encontrou. O importante é que você comece a entender que existe sim uma capacidade dentro de você, uma capacidade de mudar a chave. E toda essa programação, toda essa coisa ruim de uma vida inteira transformou aqui a terra de ninguém. E hoje você entende que essa terra de ninguém tem nome, que essa terra de ninguém tem escritura, que essa terra de ninguém pertence a um ser incrível que está dentro de você. Mas além do ser incrível que está dentro de você, existe o ser que vive dentro de você, que é o anti-eu, aquele que te sabota, aquele que te joga para baixo, aquele que faz coisas terríveis na sua mente, coisas que você se lamenta, coisas que te entristecem, coisas que te adoecem. Você pode estar numa festa de aniversário e você começa a se sentir mal, você pode estar tomando banho e você se sente mal, você pode estar dentro de qualquer relacionamento, e pode ser até um relacionamento marital, um relacionamento conjugal, um relacionamento que ligue você a uma outra pessoa e num determinado momento um pensamento ruim te assalta, e você pode ter uma capacidade incrível de você fazer comparações ou de trazer fantasmas para a tua vida, ou de você começar a trazer problemas para dentro do seu relacionamento, se auto-sabotando com esse tipo de coisa. E a mente acaba nos escravizando, e grande parte disso ele vem de forma involuntária, ou seja, você não tem culpa, é uma bagagem emocional, uma carga muito forte de emoções negativas, são lixos que foram sendo acumulados. E quando você olha dentro da tua mente, tem muita coisa boa para ser explorado, mas você encontra pelo menos 3 partes agora. Você encontra a questão do teu subconsciente, você encontra o teu inconsciente e você encontra também a amígdala, ou seja, que ela está abaixo da sua consciência, que é a sede do medo, que fica aqui no final, lá na profundeza do seu cérebro. Ela é a sede do medo, ela potencializa todo e qualquer medo, todas e quaisquer experiências que aconteceram com você ao longo de uma vida e que estão mergulhados no teu inconsciente, junto com uma grande bagagem de emoções negativas, de podridão, de lixo emocional, que vieram de coisas que aconteceram na tua vida, que foram jogados por pessoas que te enfrentaram, pessoas que te machucaram, pessoas que te desvalorizaram, tudo fica acumulado no teu inconsciente, lá no fundo. E essa sede que está lá no inconsciente, essa sede que você não tem controle consciente, ela se levanta de tempos em tempos e ela começa a desenterrar lixos do passado, ela começa a desenterrar programações que foram feitas, coisas ruins que foram colocadas dentro de você. E como a gente acaba tendo alguns problemas na vida e que a gente começa a escravizar a gente mesmo, a gente começa a desativar áreas do nosso cérebro, como o córtex cingulado anterior, que fica muito abaixo do nosso córtex pré-frontal, que está abaixo da testa, que é o controle total, ou deveria ser o controle total das nossas emoções. É como se fosse o freio de mão, é como se fosse o freio para você frear. Era automaticamente para o teu cérebro estar freando o medo excessivo que a amígdala está mandando, o medo excessivo de coisas ruins que estão se levantando dentro de você, de traumas emocionais, de bloqueios emocionais, de coisas horríveis que aconteceram na sua trajetória e na sua experiência de vida e que começam a se levantar do nada, por gatilhos que estão começando a disparar. Gatilhos de coisas que acontecem à sua volta, gatilhos que acontecem dentro de você mesmo, através de pensamentos gerados, que começam a desenterrar lixo do passado, traumas emocionais, os bloqueios, os abusos verbais, o abuso físico de um pai muito louco no passado que castigou, os abusos morais, o abuso verbal de relacionamentos que você teve, relacionamentos ácidos, relacionamentos de homens terríveis ou até mulheres manipuladoras, e isso tudo te maltratou, isso tudo criou raízes, ranhuras dentro de você, e de tempos em tempos isso começa a se levantar para te maltratar. Mas como existe um freio dentro de nós que foi colocado pelo Criador, era para funcionar perfeitamente, mas você se permitiu se tornar escravo da tua mente ao longo de anos, e como consequência agora você não tem freio mais, porque você permitiu que essa parte do teu cérebro, ela entrasse num processo de segundo plano, ou seja, ela se desativou pelas coisas ruins da experiência à sua volta e pelos vampiros emocionais que apareceram na tua vida, os parasitas emocionais que a gente já aprendeu aqui, e se você não assistiu, assista a live Vampiros Emocionais, são 2 sobre isso,
procure aí no IGTV ou procure na timeline, na aba de vídeos do Facebook ou na playlist do YouTube, você que está no YouTube agora me assistindo, e você encontra Vampiros Emocionais. E toda essa carga ruim de coisas que vieram para minha vida, que vieram para a sua vida, elas se levantam de tempos em tempos. E elas se levantam com o único objetivo, destruir você. E se você não está cuidando das suas emoções hoje, ela vai destruir você. E são as nossas emoções que destroem a nossa vida. Essa maneira desenfreada de ser. E quando ela chega na parte do córtex pré-frontal, que é a sede do controle dos pensamentos, porque é aqui que deveria ser a sede do controle, ele passa desesperadamente, ele vem numa alta velocidade, lá das profundezas do teu interior, em alta velocidade, ou seja, não segurou. E quando você não tem freio, o que vai acontecer? Acidente. E aí entra em colapso a sua mente e acaba destruindo você. E o nosso cérebro e a nossa mente, ele possui algumas artimanhas para impedir o seu desenvolvimento da forma psíquica, afetiva, social e até mesmo profissional. Ele acaba trazendo armadilhas dentro de você e te aprisionando. É como se você tivesse realmente aquela expressão que diz assim, preso dentro da caixa. Você não consegue pensar fora da caixa. E você começou a se bloquear porque uma vida inteira você foi machucado, uma vida inteira você vai machucado, que você começa a ter dificuldades para se expor, você começa a ter dificuldades para abrir as suas emoções, e essa dificuldade que você tem, você traz para a vida. E isso cria um ser humano tímido, um ser humano covarde, um ser humano que tem medo de enfrentar e discutir um relacionamento conjugal. Então ele se priva, ele fica para trás, ele fica assustado com isso, e todo e qualquer relacionamento vai ter crises, então ele se volta para trás, ou ele se fecha, ou essas coisas geraram comportamentos agressivos. Ele é agressivo, ele entende que ele que tem que mandar, ele entende que ele tem que estar acima. Tem duas situações que pode acontecer: ou te cria como uma vítima da sociedade, de tudo e de todos, e você vai acabar sendo vítima de vampiros emocionais, ou ele desenvolve dentro de você senso de você se autodefender, e você fica agressivo com tudo e com todos. Ou seja, toda e qualquer pessoa que tenta se aproximar de você emocionalmente falando, você acaba sendo uma marreta e você acaba batendo muito forte. Ou você se torna vítima e a pessoa, por incrível que pareça, você encontra alguém que é abusivo, alguém que vai manipular os teus sentimentos, alguém que não vai valorizar os teus sentimentos, ou você se bloqueia tanto que você começa a maltratar. Aí você cria um inferno na vida dos filhos, você cria um inferno na vida de um marido, cria um inferno na vida de uma esposa, ou ao contrário, as pessoas te manipulam, as pessoas te escravizam. E isso interfere em todas as áreas da tua vida. Vai interferir na tua mente, na tua psique, vai interferir na tua questão afetiva, na tua parte social de relacionamento com outras pessoas e até mesmo profissional. Barreiras profissionais vão interferir em grande parte da tua vida. E aí se levanta das tuas profundezas todas as crenças que foram desenvolvidas ao longo de anos para te maltratar. E essas são ciladas sorrateiras que elas atuam na nossa mente e elas se tornam bloqueadores de lucidez e de autoconsciência. Ou seja, o que acontece com você? Ela vem de forma sorrateira, você não espera, você não imagina, quanto menos você percebe, ela acaba vindo para a tua vida e ela destrói você completamente, ela te aprisiona dentro da tua própria mente, escravo de você mesmo, dentro da tua própria mente, querendo com que você fique totalmente dependente de você. E aí você começa a entender, a terra de ninguém, ou seja, a máquina, ela se tornou o senhor daquele que deveria governar ela. A máquina está governando você. Ela está ditando as regras. Ou seja, a parte inconsciente, subconsciente está mandando na consciente. E ela começa a direcionar a tua vida para o caminho que você deve seguir. E aí você começa a se tornar a pessoa que você não nasceu para ser. E é terrível, porque ela funciona totalmente como bloqueadores, manipuladores, e de você mesmo, e mexe com a tua lucidez, e mexe com a tua autoconsciência, ou seja, transforma você naquilo que você não gostaria de ser. E aí, como consequência, vem ansiedade, vem depressão, vem sentimentos de culpa, vem sentimentos de pessimismo, vem uma série de coisas dentro de você que você, agora, começando a entender, você começa a dizer: eu não acredito que eu me tornei o que eu me tornei. Quantos relacionamentos destruídos, quantas coisas que você permitiu e arrebentou na tua vida e que você poderia ter feito diferente.
Mas infelizmente a base que existia dentro de você incapacitou você de extrair o melhor que você nasceu para ser. E essas coisas ruins que vieram para a tua vida, elas formaram aquilo que você acredita como identidade. Você acredita que você é fruto ou consequência de todo esse tipo de coisa e não é uma coisa isolada, mas que pertence a você e é você. E você já entendeu aqui que você não é um número, você não é um CPF e você não é os teus pensamentos. Você é imagem e semelhança do Criador. E quando você olha para isso, eu sempre repito isso só para você já entender o valor que você tem. Se você não acredita em Deus, ok, beleza, tranquilo. Mas se você acredita, Ele permitiu que as pessoas que escrevessem um livro sagrado, que escreveram um livro sagrado, colocassem, ou seja, imagem e semelhança. Ou seja, imagem e semelhança representa a identidade de um ser maravilhoso, de um ser especial, o Criador do universo. E esse valor não te prende, não te limita à terra. Esse valor não te prende, não te limita à mente. Esse valor, ele é para a humanidade toda e ele é para todo o universo. Ou seja, a capacidade de um indivíduo ser a imagem e semelhança do Criador. Só por aí você já deveria começar a entender que você não é porcaria, que você não é um erro, como a gente falou ontem, que você tem uma capacidade incrível. E aí você começa a libertar a sua mente e entender que essa terra de ninguém, ela tem nome, ela tem uma escritura, ela pertence ao ser incrível, a um ser que tem valor. E aí começa a te libertar de coisas ruins que as pessoas fizeram contra você, coisas ruins que as pessoas colocaram na tua vida, tornando você escravo de você mesmo. Pessoas que chegaram para você e desvalorizaram, pessoas que olharam para você e falaram: você não presta para nada, não sei por que você nasceu, você é uma encrenca na minha vida, você é uma porcaria. Aí você começa a entender que isso não é verdade, que isso é mentira e que todos esses pensamentos que estão chegando na tua mente de desvalorização são mentirosos. E você já percebeu de que 40, 60 mil pensamentos que a gente recebe por dia, a maioria deles são pensamentos negativos. Ou seja, a grande maioria é um pensamento mentiroso. Não fala a verdade sobre o ser incrível que você é. Mas cabe a quem? Cabe a você tomar a iniciativa e mudar a chave. E o que é uma mente que aprisiona? Uma mente que aprisiona, ela é uma mente em que ela te prende embaixo de ruminações dolorosas, obsessivas e implacáveis. O que é um pensamento ruminante? Um pensamento ruminante é aquele que vai e vem. Um pensamento ruminante é aquele que você tem ele vai embora, daqui a pouco ele volta de novo. E você já aprendeu aqui que tudo aquilo que vai e volta na sua vida não é teu, não te pertence. Não tem que você ficar mantendo dentro de você. Se está indo e vindo e o objetivo final dele é te maltratar, te machucar, não te pertence. E se não te pertence, você tem que jogar fora. E esses pensamentos ruminantes, pode perceber, ao fazer análise e identificação deles, que eu já te ensinei, que é um exercício incrível, que você começa a observar sem julgamento. Você está tendo pensamentos negativos, não julgue, porque se você toma partido e julga o pensamento negativo, você perde a força. Porque aí você entra para um campo que você não vai dominar. O pensamento negativo ele veio, por exemplo, ele está falando sobre você, que você é culpado do término de um relacionamento. Estou dando um exemplo aqui. E ele começa a te culpar, se você tivesse feito diferente, ou lá um acidente ou qualquer coisa, se você tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo, tá? Você teria agido de forma diferente. E ele começa a vir e voltar na sua mente. E quando você não julga o pensamento, deixa que ele venha. Ele começa a chegar na tua vida e você identifica: caramba, esse pensamento que está vindo para a minha vida, ele está falando a verdade sobre mim? Você começa a identificar e você anota. Mantenha sempre uma caderneta. Anote o que está vindo para a tua vida, anote. Ele está falando isso de mim. É verdade o que ele está falando? Que tipo de sentimento está gerando dentro de mim? Então sempre separe pensamentos de sentimentos. Porque como você não é os seus pensamentos têm um poder muito grande de gerar sentimentos. E sentimentos geram duas coisas muito fortes. Sentimentos, eles mexem na fisiologia, ou seja, te adoecem. E os sentimentos viram comportamentos. E o comportamento ele pode desencadear para algo negativo, ou o comportamento pode ser algo que venha destruir você mesmo. Ou seja, um comportamento que te limita, um comportamento de acreditar que você é responsável por aquilo, que você é aquilo. E quando algo está pegando dentro de você, vamos imaginar que você cometeu algo terrível no passado. E quem nunca cometeu algo errado na vida? E cometeu algo terrível no passado, isso te maltrata, isso te machuca, isso levanta constantemente coisas ruins dentro de você.
E quando você entra para essa situação, um dos caminhos é identificar o pensamento, o sentimento que ele está tendo e você se perdoar. Ou seja, você dizer, apesar de que este sofrimento no passado causou dor para essa pessoa ou para essas pessoas, e eu não tenho como voltar atrás e resolver o problema, eu me perdoo e eu me aceito profundamente. Ou seja, você está dizendo para você, eu me perdoo e eu me aceito profundamente. Você está se autoaceitando. Existem coisas que você não tem o controle e nós não temos o controle pelo passado. Passado é passado, não tem como resolver. Se você quer ter um futuro feliz, com uma saúde emocional muito forte, você precisa fazer as pazes com o teu passado. Você precisa acertar as coisas, ou seja, passou, é perdão, meu filho, é resolver, é tirar o lixo da tua vida, é limpar. E se você quer ter um futuro promissor, é acertar as coisas do presente. A única coisa que você pode fazer com o passado é você analisar o passado e as coisas que te machucam e entender o que eu aprendo com essa lição. Eu aprendo isso e isso, ok, passado, você não me pertence mais. E agora acerta o teu presente. Resolve e aprendeu coisas do passado, não repete erros do passado e segue em frente. E essa situação de você ruminar pensamentos e pensamentos dolorosos ou coisas implacáveis de autocobrança contra você mesmo, que você auto se pune por aquilo que está acontecendo com você, se torna uma maldição de ansiedade e de depressão na tua vida. E aí, meu amigo, aí vai começar a complicar mais ainda a tua vida. Entre os sintomas mais dolorosos que eu acredito que existem, para você ter uma noção e para você começar a entender assim, eu não sei se quando criança você se perdeu, mas é um dos sentimentos muito dolorosos ou sintomas dolorosos, é uma criança que se perdeu. Essa angústia de uma criança que está perdida. E a criança se perdeu, imagine, ela é inocente, ela é pequena e ela se perde. E sumiu da frente dela a oportunidade, ou melhor dizendo assim, a proteção que ela poderia ter. Ela está num mundo totalmente desconhecido. E esse é um sintoma muito forte de uma criança que se perde, e ela pode sentir um puro terror, assustador essa situação, essa foto da vida dela. E pode ser assustador quando você está perdido dentro do caos da sua mente. E você talvez não tenha noção, porque muitas pessoas acreditam que virou identidade, então ela acha que é ela. Eu nasci para sofrer, é a síndrome da Gabriela, como dizem, né? É a síndrome do hard, ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza, eu nasci para sofrer, tudo que eu coloco a mão apodrece, meus relacionamentos não prestam, entende? É essa situação de condição mental que escravizou uma pessoa. E essa condição mental tornou exatamente isso uma sensação terrível e assustadora de você estar perdido dentro da mente. Já imaginou isso? Perdido dentro da mente. A minha mente é uma confusão. Eu vivo em confusão. E isso traz com que você tenha relacionamentos confusos. Relacionamentos em que, para você ter uma ideia, você acaba fugindo deles antes que eles te machuquem. E às vezes era um relacionamento fantástico para uma vida toda, mas você acaba criando situações e você acaba fugindo do relacionamento. Você começa a trazer experiências do passado para um novo relacionamento. E aí você acaba se mutilando, você acaba se destruindo dentro de você mesmo. Está perdido dentro da tua mente. Quem é você dentro da tua mente? Quem é você? Essa é uma pergunta que você deveria se fazer. Você não é os teus pensamentos. Você não é o homem ou a mulher que foi programado para falhar. E é tão assustador estar perdido dentro da mente como uma criança pequenina. Lembra que a gente já aprendeu aqui que o nosso inconsciente é como uma criança? Ele acredita em tudo. Tudo que você joga para dentro, ele vai acreditar. Então, como existe uma programação de uma vida inteira e ela veio como base lá do início da vida, na tenra infância, o teu inconsciente acreditou em tudo isso. Um pai que se levantou e disse para você assim, você é um vagabundo, você não presta para nada. E você começou a ouvir essa voz e você criou uma crença dentro de você que realmente você é essa pessoa. E por isso que você não dá certo em trabalho nenhum. Pode reparar, você trabalha 3 meses num, 2 meses no outro e não dá certo com você. Se você for na raiz, você vai encontrar uma programação de que você é incapaz, de que você não consegue. Porque um dia você não fez determinada tarefa e esse ser, que era o seu pai que deveria te proteger, tacou o dedo na sua cara e diz, você é um vagabundo, imprestável, não serve para nada, nunca vai ser ninguém na vida. Entende? Coisas que te programaram. E esse tipo de coisa faz com que você fique perdido dentro da tua própria mente. Consequentemente, é um caos.
E normalmente é possível você avaliar a gravidade dos seus problemas emocionais com base na intensidade e frequência dos teus pensamentos. Então você consegue avaliar a gravidade que você está com a frequência que eles estão chegando. Nessa altura da caminhada que nós estamos aqui, os que estão comigo desde o começo, você já começa a ter uma esperança de controle mental. Porque muitos de vocês chegaram aqui totalmente presos e incapacitados. E você começa a olhar para você agora e fala, caramba, eu consigo. Ele conseguiu e eu consigo. Ele é prova disso, ele conseguiu e eu estou conseguindo. Os exercícios que você tem feito, a rotina noturna que você já criou antes de dormir, que é um exercício incrível de você se preparar para dormir. Pessoas que não estavam conseguindo dormir, estão conseguindo dormir agora por causa da rotina. Para você ter uma ideia, ontem foi um dia que eu estava muito cansado. Porque imagine, né? Eu estou desde sábado, toda noite, toda manhã, e fora os compromissos que eu tenho, atendendo outras pessoas, eu estava muito cansado. E muito cansado mesmo. E eu fui para a cama e eu não estava conseguindo dormir. Eu não estava com pensamento negativo nenhum, porque eu consigo controlar. Eles aparecem, claro que aparecem de vez em quando, mas muito fracos, muito tímidos, sabe? Daquele jeitinho, chegando, e aí, beleza, tudo bem com você? E tá começando a querer trazer coisa. Hoje eu já tenho as técnicas que eu já ensinei para você, tanto congelamento. Hoje eu não uso tanto a do elástico que eu já falei para você, e tantas outras, né? Da identificação dos pensamentos. Esse pensamento que eu tô tendo, o que ele tá trazendo para mim? É um pensamento verdadeiro? Ele tá falando verdade sobre mim? Olha o sentimento que ele tá causando. É um sentimento danoso, então não quero, e eu congelo e arranco da minha vida. Mas eu não estava com um pensamento negativo, eu não estava conseguindo dormir. Eu acho que talvez de tanta carga e canseiro, o meu corpo não estava conseguindo se desligar. E eu fiz aquilo que eu ensino para você, rotina noturna. Eu já estava deitado, eu então comecei a trabalhar com a minha mente, dizendo a mente incrível que ela é, e que eu ia deitar, e que eu ia dormir, e que o pouco que eu dormisse essa noite eu iria acordar bem, com saúde, com energia, com felicidade, que eu estaria bem para a live. E eu não vi a hora que eu dormi. Foi assim como, né, desligar a chave. Mas eu dormi bem, sabe aquele tipo de sono que você apaga? E eu apaguei e acordei quando o despertador tocou, para me avisar que eu deveria. Geralmente eu acordo, eu na realidade acordei antes, eu acordei um pouquinho antes. E eu estava fazendo exatamente aquilo que eu te ensinei, que é quando eu sinto que eu estou acordando, eu me conecto com o Criador e agradeço pela oportunidade de estar vivo. E naquela hora tocou o despertador, até interrompendo o momento de oração. E você viu que uma grande ajuda que existe para centrar pessoas e fazer te fortalecer são duas coisas importantes. Uma se chama meditação e a outra se chama oração. O poder da fé. Daqui a uns dias eu vou fazer uma live só sobre o poder da fé. Independente no que você crê, mas eu vou falar de fé, não de religião, porque para mim não me importa, não interessa esse tipo de coisa, porque a religião também escraviza pessoas, infelizmente, mas é uma realidade. Mas o poder da fé, o poder de acreditar. E a gente já tem exercido isso, o poder de você acreditar em você, o poder de você acreditar que você pode assumir o controle da sua mente, mesmo que ela esteja desgovernada, transformar ela completamente, isso é incrível. Daqui a uns dias eu vou falar sobre isso. Então, quando você cria uma rotina noturna, não deixe de fazer isso. Tem que ter uma rotina diária e uma rotina noturna. A rotina diária é você olhar para o espelho e valorizar você. É você olhar para o espelho e dizer que você pode, que você consegue, que você tem capacidade, que te prepara para lidar com coisas ruins. E quando as coisas ruins elas vêm, você passa por aquele processo de luto que eu já ensinei aqui, um processo de luto de algo ruim que te machucou, te maltratou, e aí você corta o umbigo, você tira da tua vida. Porque se você permitir que esse sentimento de luto, eu não estou falando só de luto, de morte física, mas de qualquer coisa que aconteça, pode ser de uma agressividade, de uma palavra dura de alguém, sempre vai ter o processo de luto. Aquele momento que doeu, porque nós somos seres emocionais, doeu, me machucou, mas naquele momento então eu tenho um processo de luto. Puxa, ele me machucou, ela me maltratou, essa pessoa fez isso comigo, puxa, que triste. Só que aí é um processo de luto, mas chegou um determinado momento, você corta. É a mesma coisa na questão de educação de filhos. Se o pai tem que partir para um determinado tipo de castigo físico que dói, o pai tem que permitir, e a mãe também, que essa criança chore. Que é o que muitos pais no passado e até hoje cometeram um erro, bate e manda calar a boca. Isso vai criar pessoas com problemas tremendos de emoção no futuro. Então, teve que ir partir para o castigo físico, deixa a criança chorar. Daí chega um determinado momento que você diz, agora deu. Você entendeu a lição? Por que você não deveria ter feito isso? E aí é nessa hora que você corta o choro da criança, porque senão o choro dela se transforma em arma contra você.
E aí ela vai entender a vida toda que ela precisa chorar para conseguir coisas, e aí não é o caminho. Então você consegue identificar a gravidade do problema emocional e da prisão emocional que você vive dentro da tua mente com a frequência dos pensamentos e a capacidade que eles estão vindo. Essa capacidade que eles estão vindo vai mostrar para você a força que eles têm contra você. E às vezes isso pode debilitar você completamente. Um pensamento aparentemente benigno, muitas vezes, pode ser uma reflexão sobre uma decisão que você tomou no passado. Um arrependimento de uma forma ou de outra, ou às vezes algo que não faz sentido algum, mas está voltando e está te maltratando. Está repleto de pânico e se repete várias vezes em sua mente, te mantendo acordado a noite toda, ou seja, gerando insônia dentro de você, te cercando de ansiedade durante o dia. Os pensamentos presos podem te fazer sentir insano, com medo de viver dentro do teu corpo e da tua própria mente. E eu queria ensinar uma técnica agora que vai ser libertadora para você. Então eu preciso que você agora pegue um papel e uma caneta, tá bom? Veja se você consegue aí um papel e uma caneta nesse instante. Essa é uma técnica incrível que eu quero ensinar para você, mas você precisa ter um papel e caneta porque vai te auxiliar, não vai confiar totalmente no seu cérebro, mas você vai poder registrar o que vai acontecer agora, ao vivo e a cores, nesse instante. Se você já pegou um papel e caneta, escreve para mim aí que você já está com papel e caneta nesse momento para o exercício e para essa técnica que nós vamos fazer agora. Coloque para mim. Ao tentar essa prática, preste muita atenção a qualquer superfície, acreditando que são informações valiosas, mesmo que elas não pareçam no princípio. Então, quando a gente for fazer o exercício agora, preste muita atenção em qualquer superfície, ou seja, tudo que for aparecer para você. E acredite que são informações muito preciosas, mesmo que aparentemente não sejam. Observe se você pode honrar o que surge sem resistir e sem julgar. Então, o que a gente vai fazer agora, você não pode resistir e você não pode julgar, ok? Permita-se sentir completamente livre de julgamento e de resistência agora. Não se apresse a passar em cada etapa que nós vamos fazer agora, porque é muito importante para você perceber plenamente o autoconhecimento que te espera. Talvez o que surge em resposta a essa pergunta sejam eventos passados, questões não resolvidas, pode ser que sejam ressentimentos, arrependimentos, talvez frustrações com os outros ou com você mesmo, né? Não sei o que vai acontecer com você aí, mas não importa o que aconteça, cuide para não fazer o exercício errado. Então siga as minhas orientações, faça exatamente o que eu estiver te falando, e caso algo aconteça e que apareça para você, o que você precisa fazer é entender que isso está fazendo parte da tua consciência e está vindo agora à tona, né? E tudo que você estiver acontecendo com você, siga a minha voz e você registra, ok? Então a gente vai dividir aqui em alguns passos muito importantes, tá bom? O primeiro passo agora, eu quero que você só ouça a minha voz. Esqueça agora de olhar para a tela do celular, do computador. Feche os teus olhos. Se você está deitado, fique deitado confortavelmente. Se você... para escrever talvez fique difícil deitado, mas se você agora está sentado, você fique numa posição confortável, mas totalmente ereto. E eu queria que você agora respirasse, tá ok? E eu queria que você respirasse, mas assim, mantenha a sua mente assim para frente, não mantenha a cabeça baixada, feche os olhos assim para frente. Porque você vai abrir uma janela muito importante agora, que é a janela do teu interior. Então eu queria que você começasse a inspirar, ou seja, puxando o ar pelo nariz, lentamente respirando, e você soltasse o ar pela sua boca, na realidade pelo nariz. Respira pelo nariz, com os olhos fechados, e solte pelo nariz. Mais uma vez. Puxe o ar profundamente e solte pelo nariz. Se você tiver dificuldade de soltar pelo nariz, solte pela boca. Respire, solte lentamente pela boca. Se você ficar tonto nesse instante, tente respirar um pouco com menos intensidade, ok? Porque se você não está acostumado com exercício de respiração, pode ser que você fique tonto. Então respire pelo nariz
Solte pela boca. Mais uma vez, respire pelo nariz. Solte pela boca, com os olhos fechados ainda. Mentalmente, envie agora para a sua consciência, enquanto você respira, esse sentimento de respiração para a sua mente. Tente começar a enxergar a sua mente com os olhos fechados. Toda essa situação que existe dentro de você, enxergando a tua mente. Tente se conectar com os olhos fechados, como se estivesse agora observando a tua mente. Talvez seja um buraco muito grande, tudo escuro. Talvez você comece a enxergar algumas coisas que estão acontecendo dentro de você. Tente enxergar a sua mente agora e pergunte a você mesmo, que pensamento? Pergunte dentro de você agora, que pensamento eu estou segurando que não me serve mais? Pergunte para você agora, o que eu estou segurando que não me serve mais? Respire com os olhos fechados, fazendo essa pergunta, e solte. O que estou segurando dentro de mim que não me serve mais? Tenta identificar isso agora. Respire e veja o que surge. Se surgiu algum tipo de pensamento agora, abra os olhos e escreva no papel o que está surgindo. Algo que tem te incomodado e que não serve mais. Respire. Você que ainda não encontrou, respire, se conecte com a tua mente e tente enxergar o que está dentro da tua mente. Que tipo de pensamento que tem me maltratado há anos e que não me serve mais? Puxa a respiração e vai soltando. Vamos indo para outra parte agora, ok? Não se preocupe se estiver indo muito rápido, você pode fazer depois, pausando o vídeo aí, te ajudando. Continue respirando, puxando para dentro. E soltando o ar. Lentamente, com os olhos fechados, respira, puxando o ar e solta. Agora, mentalmente, você envia para a sua consciência uma sensação de respirar com o seu corpo. Tente agora sentir o teu corpo, suas pernas, seus braços, a sua cabeça, seus pés, o seu corpo inteiro, todo o seu corpo, respirando, puxando o oxigênio e soltando. E pergunte para você mesmo, o que eu estou segurando no meu corpo que não me serve mais? Tenta identificar algo que esteja te maltratando, te machucando. Pode ser uma doença física, pode ser um tipo de sentimento que você está sentindo no seu corpo. O que você está segurando que não te serve mais? Respire, tenta identificar e ver se você enxerga isso no seu corpo, com os olhos fechados, imaginando o seu corpo. Algo que tem atacado o seu corpo. Tenta imaginar algo que tem te entristecido, algo que tem atacado de alguma forma o teu corpo e através de um sintoma. Eu estou falando de sintoma agora. Algo que você tem sentido. Talvez uma dor na cabeça, talvez uma dor no estômago, talvez outro tipo de sintoma. Respira. O que tem trazido para o teu corpo? O que você está segurando com você que não te serve mais? Respira e solte. Se você pensou agora em alguma coisa, escreva no papel. Escreva nesse instante o que apareceu para você. Uma outra coisa agora, continuando, respirando pelo nariz, puxando o ar com os olhos fechados, soltando o ar. Respira e solta. Mentalmente agora, envie a sua respiração para o seu coração. Tente sentir os batimentos do seu coração agora, respirando. O que você tem segurado no teu coração que não te serve mais? Coisas que talvez te fizeram, que te causou muita dor, que te causou muito sofrimento. Que tipo de coisas que estão vindo agora para você que não te servem mais? Pessoas danosas, sentimentos ruins, coisas ruins que fizeram. Tenta trazer para você, respire e solte. Continue escreva agora no papel o que apareceu para você. Agora, nesse instante, comece a observar o que tem ligado todas essas informações, as coisas da sua mente, as coisas que apareceram do seu corpo. Se apareceu alguma coisa que envolveu o coração, se não, tudo bem. Se não apareceu, tranquilo. Mas se você observou o que apareceu, tenta escrever agora. Se você não escreveu antes, tenta escrever agora. O que quando eu pensei na minha mente apareceu, escreve. O que apareceu no meu corpo? O que apareceu no meu coração? E aí escreve.
E quando você estiver pronto, inspire novamente e solte o ar. Inspire e solte o ar. Inspire e solte o ar. E pense agora que todas essas coisas que você escreveu no papel, e se você escreveu agora no seu papel, estão escritas aí, e eu quero que você amasse esse papel. Amasse esse papel e segure firme na tua mão. Como se você estivesse congelando todas essas coisas ruins que existem dentro de você e você está agora amassando o papel. Independente se você escreveu pouco, se você escreveu bastante, amasse o papel. Se você não escreveu e não veio nada, não tem problema. Você pode fazer esse exercício depois com calma, porque agora talvez foi muito rápido. Amasse esse papel e diga assim: essas coisas que eu tenho prendido na minha vida têm me maltratado, têm me entristecido, têm me trazido sintomas, têm me trazido doenças. Mas agora eu escolho deixar ir. Inspira, solta. Inspira, solta. E agora joga esse papel no lixo. Arranque da tua vida. Tire daquilo da tua vida. Se livre dessas feridas passadas. Se livre dessas emoções passadas. Se livre dessas coisas que te aprisionam. E eu sei que você quer. Então permita que isso voe para fora da tua vida, que isso saia da tua vida, porque você agora tem o controle de não permitir que o passado tenha poder para se apossar de você, sem que você perceba, ou seja, quando ele começar a aparecer, você percebeu e assim por diante. E não se agarre mais a coisas que te prendem na sua mente, coisas que te prendem no teu corpo, coisas que te prendem na tua emoção, por isso que eu falei o coração, algo que talvez você não imaginava que existia e agora apareceu, não tendo ideia de quanto isso pesou na tua vida até agora, ou talvez você sabia que estava lá, mas parecia fortalecedor segurar isso, era uma emoção que você tinha medo de se livrar dela, e talvez foi algo que você uma vida inteira alimentou ao longo da sua jornada. Talvez era algo que de alguma forma até te ajudava, mas você entendeu que era algo que você tinha que tirar, ou talvez você acreditava que não era algo doentio e isso acabava impedindo você de arrancar isso de você, mas agora você descobre que o fogo está queimando dentro de você, ou seja, você começa a entender que você pode ser o arquiteto da sua própria história, você começa a entender que você pode reassumir o controle da tua mente, que você pode assumir o controle da tua vida e transformar. É tão difícil desistir quando você está aguentando há tanto tempo, é tão difícil você deixar esses tipos de coisas porque fazia parte da tua vida. Que melhor maneira de resolver as suas dores emocionais e começar de novo a redescobrir o que você estava segurando, o que estava te aprisionando e que agora você pode se libertar? No momento você tem uma nova oportunidade de optar por relaxar e abrir o espaço para algo novo, algo bonito, um futuro diferente com ações que você pode fazer aqui no presente. Sim, todos nós esperamos por esse momento. Você não pode optar por deixar ir até perceber o que você está segurando. Você só pode se livrar quando você entende que isso você está segurando. Você está segurando essa carga, você está segurando essa bagagem, você está segurando esse sentimento negativo. E se você conseguiu fazer o exercício aí, fale para mim: nossa, eu consegui, apareceu uma coisa, apareceu duas, ou eu não consegui, não tem problema. Depois você pode fazer com calma. Esse é um exercício incrível que é libertador e você só vai conseguir se libertar dessas cargas que você está segurando quando você tiver consciência da importância que você está dando na tua vida para essas coisas. E se libertar é o que você quer, o próximo passo é realmente deixar ir, o próximo passo é se livrar dessas coisas. E esse é o melhor trabalho quando você tem um suporte externo. Você tem alguém que você pode confiar, alguém que pode ajudar você a passar por isso. E existem algumas formas que você pode trabalhar com o teu interior. Você pode trabalhar com o teu interior assistindo às nossas lives. Você pode trabalhar com o teu interior lendo livros. Você pode trabalhar lendo algum tipo de blog de autoajuda relacionado às tuas lutas, coisas que fazem parte de você. Você pode fazer uso da meditação em movimento, que é a meditação andando. Pode fazer uso da meditação imóvel, parado. Você pode fazer uso da oração, se conectar com a tua fé. Você pode procurar uma terapia de conversação individual
procurando um terapeuta de confiança para trabalhar através da conversação. Você pode fazer uso de técnicas diárias, de exercícios para você se conectar com o teu interior e esvaziar todo esse lixo. Você pode ingressar em um grupo com pessoas que sejam comprometidas com o crescimento pessoal. E a partir do dia 2 de julho, eu vou estar abrindo uma oportunidade para você se conectar com um grupo de pessoas que estão vivendo as mesmas lutas que você tem e conseguir enfrentar as lutas juntos agora, praticando os exercícios e trocando experiências. Se você estiver disposto e disposta a ter consciência, comprometimento desse trabalho interno, você vai voar, a sua mente vai se expandir, a sua mente vai se abrir e cada dia você vai estar mais pronto. Mas o que você precisa entender é que você não colhe uma semente, ou melhor, não colhe o fruto de uma semente que você acabou de plantar. Então tenha calma, tenha paciência, não se cobre muito, porque às vezes você vê nos comentários pessoas que estão decolando, pessoas que estão conseguindo dormir, pessoas que estão se libertando e você está preso. E você ainda não está conseguindo. Calma, são os sintomas finais de um inimigo vencido dentro de você. Inimigo esse de dores emocionais, inimigo esse de crenças, de pessimismo, de coisas ruins, de bagagem, de uma vida inteira. São os minutos finais. Calma, você vai se libertar, confie, acredite, vai chegar o dia. Eu desejo a todos aqui muita saúde emocional e, como sempre, eu fico honrado e privilegiado de fazer parte da sua trajetória, fazer parte da história da tua vida de transformação. E se existe alguém que acredita totalmente em você, esse alguém sou eu, porque eu passei por esse tipo de situação. E quando eu olho para isso, gente, não é tão difícil chegar lá. A parte mais difícil nós estamos rompendo o laço, que é conseguir fazer você olhar para dentro da tua mente, conseguir fazer com que você se enxergue, conseguir fazer com que você entenda que você não é o teu pensamento e que toda essa bagagem, esse lixo emocional de uma vida inteira, ele pode sair da tua vida, ele pode bater em retirada, mas depende de você virar a chave. A força está unicamente em você. Eu só estou sendo uma mola propulsora para fazer você enxergar o teu verdadeiro eu, a tua essência, perdão, os valores que você tem, a capacidade incrível que você tem, o ser maravilhoso, o ser de luz que você é. Essa mulher incrível, essa mulher que tem brilho nos olhos, esse homem incrível que tem uma capacidade incrível de ser uma pessoa feliz, vitoriosa, um homem que assuma, um homem tão forte que está sendo prisioneiro da própria mente. Até quando você vai ser escravo de você mesmo? Até quando você vai ser prisioneiro da sua mente? Até quando você vai permitir que pensamentos dominem e controlem você? Que sentimentos negativos ditem a tua caminhada? Que pensamentos digam como você tem que agir e ser? Até quando? Por isso que eu estou falando para você há tanto tempo já. E se você é novo, não se cobre. E se você é novo, vai assistir os outros vídeos. Vai se libertar também. Vai preparar a base. O que eu estou fazendo é preparar a base da sua mente para receber o novo eu. O que eu estou fazendo é começar a ativar partes do seu cérebro que estavam desligadas. O que eu estou fazendo é desbloqueando a tua mente para uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo caminho. Eu estou trabalhando muito forte, incansavelmente, para te ajudar a enxergar que você é capaz, que a chave está na tua mão, que você pode fazer a diferença e que você pode dominar a história da tua vida, que você pode se transformar, mas você tem que dar o passo, você tem que pagar o preço, você tem que se esforçar, você tem que fazer os exercícios. Eu posso ir até um ponto, mas aqui dentro quem tem que mandar é você. Se eu pudesse entrar dentro da tua mente e resolver apertar os parafusos que precisam ser apertados, limpar o que precisa ser limpado, mas eu não posso. Depende de você, depende de você tomar uma decisão de dizer: eu quero, eu vou, eu consigo, eu sou capaz. Esse lixo do passado não tem poder sobre mim. E você entendeu na live de hoje que você pode governar isso, que você pode fazer um exercício simples, respirando e soltando ar e se conectando com a mente, se conectando com o corpo, se conectando no seu sentimento, no seu coração, para que você traga à tona, escreva isso
e faça a técnica, repita ela, escreva no papel o que te aborrece, escreva no papel o que te maltrata, o que te entristece, o que te adoece, escreva as coisas ruins que vêm à tua mente de coisas que fizeram contra você, escreve, amassa e diga: eu não quero esse lixo na minha vida. É como se você estivesse pegando a porcaria e jogando fora. Tô tirando isso porque isso não me serve mais, isso está me prendendo há anos, não presta mais, sai da minha vida, eu sou livre. É como se você estivesse tirando blocos de lixo, sacos de lixo emocionais, coisas que colocaram na tua vida, e você começa a entender que isso começa a se abrir, porque você começa a enxergar que você é muito mais capaz do que você acreditava que era. Você começa a entender que você não é a ansiedade, que você não é a depressão, que você não é a dor emocional, que você não é os teus pensamentos pessimistas, que você não é as tuas crenças limitantes, que você é um ser incrível, um ser lindo, um ser maravilhoso, um ser de luz, criado à imagem e semelhança do Criador, um homem e uma mulher que nasceu nessa terra. E ontem, na live de ontem, se você não assistiu, ela é incrível, ela é libertadora e ela é o motivo para você não desistir de você, porque você lutou com 250 milhões de possibilidades de pessoas que poderiam ter nascido, e Deus escolheu você, porque aquele espermatozoide venceu a luta e entrou no útero, aquela pele que protegia, só permitindo que um espermatozoide saudável entrasse, entrou lá e virou o zigoto, e virou o feto que era você, e virou o bebezinho, e nasceu nessa terra, esse ser incrível, esse ser maravilhoso que é você. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você consegue enxergar para você o ser diferente que você é? A pessoa maravilhosa que você é? Ou você ainda está caído embaixo de um monte de lixo emocional? E se você está conseguindo, parabéns. E se você ainda está se prendendo embaixo de lixo emocional, até quando? Até quando você vai permitir que isso maltrate a tua vida? Até quando que você vai permitir que isso te escravize, que isso te maltrate, que isso seja um monstro na tua vida? Cabe a você, filhinho, cabe a você, filhinha, tomar a decisão. E eu digo carinhosamente, filhinho e filhinha, porque somos uma família. Arranque essa porcaria que te prende. Não permita que um homem te escravize, que uma mulher te escravize, que os filhos se escravizem. Principalmente porque quem veio antes foi você. Então nunca permita que filho tenha o poder de escravizar um pai e uma mãe. Você veio antes, e você domina aqui, você governa aqui. Mude o seu interior e você mudará o seu exterior. Não seja escravo de pensamentos. Você não é os teus pensamentos. A pior prisão que existe é a prisão da mente. Você vai passar uma vida inteira amargando de sofrimento, de lutas, de dificuldades. E no final, você vai se arrepender e vai ter sentimento de culpa. Por que eu não agi? Por que eu não paguei o preço? Por que eu não enfrentei? E por isso que eu te digo, dia 2 de julho vai libertar a sua vida. Mas depende de você, com ações simples. E eu já falei, uma era colocar o e-mail, outra era confirmar o e-mail. Tem muita gente que não confirmou o e-mail. Você vai ficar de fora. Você vai ficar de fora, escute o que eu estou te falando, não vai chegar para você. Foi disparado ontem o e-mail para as pessoas, inclusive, que se inscreveram, e pessoas que confirmaram o e-mail, as pessoas não abriram o e-mail, já perderam uma informação muito valiosa. Então vai para lá, acorda para a vida, eu estou aqui para ajudar você, mas você precisa fazer a diferença. Se fez sentido para você o dia de hoje, a nossa conversa, compartilhe. Alguém pode estar precisando do que você ouviu. Seja um agente de esperança. Leve luz aonde está escuro. Eu me despeço daqui com você. Hoje é a última live da semana. À noite nós não temos, é dia do homem descansar. Descansar a garganta, descansar a voz, recarregar a bateria. Sábado à noite a gente está de volta, trazendo um outro conteúdo importante e transformador. Se eu tenho feito sentido na tua vida, compartilhe, não seja egoísta. Leve luz a pessoas que precisam. Um grande abraço, fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.